Foi? Então vamos lá, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: Não dá certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para cuidar de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Cilícia e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: Nós ouvimos esse homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira, eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram, agarraram Estevão e o levaram ao Conselho Superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram: Ei, este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos esse homem quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do Conselho Superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Essa leitura, bom dia aos que chegaram após o início da leitura. Maravilhoso esse capítulo 7 também maravilhoso. Todo o livro de Atos, né?
É uma aventura que inicia e termina, outra aventura que se inicia. Aqui neste capítulo nós vemos o início dele com um problema. Aqui fala que os apóstolos, eles disseram que eles não deviam dedicar eles deviam dedicar o tempo deles ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. E aqui mostra como eles resolveram esse problema, como eles começaram a tentar resolver, e eles resolveram esse problema foi em distribuir as tarefas, né? Foi distribuindo as tarefas. E a hora que eu li esse versículo, me chamou a atenção a passagem de Moisés, quando 2 homens seguraram os braços de Moisés lá para a batalha se continuar, né? Que fala assim, em Êxodo 17:8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então, Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Esse escreva em um rolo e como lembrança permanente e depois para a leitura também me chamou a atenção. E também me veio à memória Êxodo 18, versículo 14. Vou ler aqui onde a irmã estava colocando. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo o espera de pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Então, essas duas passagens me vieram à mente e, assim, de coincidência, estavam na mesma página aqui. E eu falei: Senhor, que linda lembrança o Senhor traz de como eles resolveram as questões, esses problemas, de uma maneira parecida. Porque aqui, quando eles escolheram homens que fossem... estivessem prontos para executar essa tarefa da distribuição de alimentos, lá em Êxodo também, quando 2 homens primeiro ajudaram Moisés com os braços, né? Foi Arão e Hur, seguraram os braços dele para a batalha continuar sendo vencida. E logo mais abaixo, quando o sogro dele deu esse conselho para ele,
de estar dividindo as tarefas ali, porque ele sozinho fazia aquilo e estava sendo desgastante, tanto para ele quanto para o povo, que ficava um dia todinho ali em pé no sol, né, aguardando as decisões dele. E o Senhor, esses 2 versículos me trouxe, e o Senhor falava assim para mim: como que nós temos resolvido os nossos problemas? Alguns dos nossos problemas, eles podem ser resolvidos se nós delegarmos. E muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, ou da maneira que eu não sei como cada um foi ensinado ou instruído aqui, nós não delegamos. E é necessário que se faça isso, para que a nossa força não esteja focada muitas vezes em algo e a gente distrai com outras coisas. Eu não sei as irmãs, aqui em casa já fazem alguns anos que eu não tenho um ajudante e eu tenho executado as tarefas. E muitas vezes o Senhor tem me chamado a atenção para isso. Muitas vezes você está executando uma tarefa, eu cuido das coisas de casa, igual hoje pela manhã, eu tô com 2 cachorras aqui que são do meu filho, né, que ele tá viajando, e eu tô cuidando delas. Então, eu saí com elas para passear, voltei, dei comida, antes de começar o devocional. Alguns outros dias, meu marido saiu com elas, e eu tô aqui no devocional. Mas, as tarefas do dia a dia, por exemplo, eu vou lá, lavo a louça, coloco uma roupa para lavar, dou uma varrida na casa, muitas vezes eu lavo aqui, dá para se lavar, eu gosto de lavar para deixar em ordem. Então, as tarefas do dia a dia ali. E eu tô, tipo assim, sem ajudante, então eu tenho que fazer. E eu fico imaginando, antes de eu começar a trabalhar, eu faço todas essas atividades. E às vezes durante o dia também, enquanto no horário de almoço, preparo um almoço, e aí volto para o trabalho. E o Senhor me chama atenção nisso. Por exemplo, se eu tivesse com um ajudante, o que eu poderia estar executando de tarefas? Por exemplo, dá para desenvolver. Quantas peças de uma coleção não dá para eu desenvolver, enquanto outra pessoa fazendo outra atividade? É o delegar. Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós não prestamos atenção. Não é que nós não prestamos atenção, nós começamos, a nossa mente começa a divagar, ou então ela fica oscilando entre o que nós estamos pensando e o que o Senhor está falando. Ou o que é influência externa, de repente, do inimigo que quer minar a nossa mente. Eu estou lendo um livro que chama-se Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. E o meu intelecto, ele entra numa percepção diferente das coisas do reino. Quando você lê algum livro de batalha espiritual, por exemplo, aquele da Joyce Meyer, que é A Mente, o Campo de Batalha, também ele te aguça o sentido para o mundo espiritual. E aí você começa a analisar algumas coisas. Esse pensamento que está vindo para mim agora, ele vem de mim, do Senhor, do meu inimigo. E aí você fica nessa. Quando você ora e entrega todas as coisas ao Senhor, o seu espírito fica conectado com o Espírito Santo e você é dirigido pelo Senhor. Sim. Como aqui logo abaixo, nesse capítulo 6, fala sobre Estevão. Estevão, um homem cheio de graça e de poder. Ele realizava milagres e sinais entre os povos, entre o povo. Então, só Estevão ali, ele estava cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Logo mais eu falo que nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria que tinha Estevão, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não fica com essas dúvidas de quem está falando aqui, quem está falando aqui, não consegue discernir. E é muito importante isso, você discernir o Espírito. Essa usada pela sabedoria, porque pela sabedoria você vai ser guiado. Tem uma passagem que fala a respeito da sabedoria, que fala que quando o Senhor, nosso Deus, estava fazendo o mundo, ele estava ali sendo como arquiteta
dirigindo todas as coisas. Naquele filme acabando, tem a sabedoria é uma pessoa. E ali ela faz certas pontuações, né? Ela vai pontuando algumas coisas. E o Senhor, eu creio que não foi à toa que o Senhor me chamou a atenção, exatamente no início deste capítulo, a respeito desse delegar, desse dividir tarefas. O capítulo 7 ele é maravilhoso para nós vamos ver amanhã. Ela fala sobre Estevão, sobre esse poder todo dele, que vem do Senhor, né, da sabedoria. Mas esse delegar desse versículo me chamou muita atenção. E nós ouvimos muitos homens de negócios, muitos homens experientes falarem a respeito disso. E se você delega, você é como uma laranja. Quando você espreme a laranja e pega o seu caldo ali, você tem o melhor da laranja. Algumas pessoas colocam um pouco de água no suco, algumas pessoas até adoçam, outras pessoas tomam ele puro. Eu tenho 3 filhos biológicos, né? E 3 do coração. E dos meus 3 filhos biológicos, no ano passado, meu filho veio visitar a gente, né? Que ele já estava fora do interior. E aí ele veio, passou uns dias aqui com a gente, e aí estavam minhas outras 2 filhas também. Então estavam os 3 filhos juntos. E cada um dos 3 tem um costume diferente do suco de laranja. Só que o suco em si, a polpa dele, eu quero levar vocês a pensarem nisso. A polpa do suco é o mais puro dele. Então, se você pegar o mais puro das suas tarefas, tipo, você tem vários dons. Você tem várias atividades que você faz. Se você pegar o principal dessa atividade, a polpa mais maravilhosa, vamos pensar que isso seja uma fruta. E se você pegar essa polpa e você conseguir multiplicar ela, você vai ter algo um pouco melhor. Você vai ter algo um pouco melhor, não. Você vai ter muito do melhor de você multiplicado. E eu estava estudando a respeito dos frutos do fruto do Espírito, né? Que são os gomos. Ele tem os gomos. E ali se você pegar eles, os gomos do fruto do Espírito, e for replicando eles, com certeza a sua colheita vai ser uma bênção. A palavra fala que uns teriam colheitas de 30, outros de 60 e outros de 100 por 1. Se você tentar, eu também fiz isso ontem, se você tentar colocar o que ganha 30 por 1, colocar ele no ritmo dos 60, ele talvez não vá conseguir. Mas se você colocar o seu que ganha 60 no ritmo do que ganha 30, ele vai enlouquecer. Vai falar, não, aqui dá para tirar mais. Ou se você pegar o que dá 100 por 1 e colocar ele no ritmo de 30, ele também vai ficar maluco. Ele vai falar, não, para mim não dá isso aqui. Eu sei que mais. E aí se você pegar uma equipe que um dá 30, outro dá 60, outros dão 100, e unir essa equipe toda e fazer uma reunião, e o que dá 100 orientar o que dá 30, de repente o que dá 30, ele consegue chegar a 40. Talvez ele não consiga chegar a 100, mas ele chegar a 40, quer dizer, ele vai extrair um pouco mais da fruta, ele vai extrair um pouco mais dessa polpa maravilhosa. E dessa maneira, o delegar nos dá liberdade. A nossa liberdade fica um pouco maior para você fazer outras coisas. Eu me lembro quando eu tinha de ajudante, como era diferente a minha vida. Era muito diferente. Mas sim, com certeza, a cada época da nossa vida nós vivemos algo diferente. E que tudo isso seja parecido. Você precisa pegar isso, fazer um resumo, e tudo é para ensino, tudo é para nosso aprendizado. Só que nós devemos pegar esse aprendizado, aprender e colocar em prática. Não adianta só a gente ir aqui todo dia no devocional,
Agora eu venho aqui, participo desse devocional, que é maravilhoso. Depois desse eu vou ao devocional, que não é presencial, e aí eu começo o meu devocional particular. E ao longo dos dias, nos horários que eu tenho possibilidade, eu leio o livro ou leio a palavra e vou encaixando com as minhas outras tarefas. E muitas vezes nós tentamos ser multitarefas e a gente perde, né, nelas. Principalmente se alguém tem o TDAH, né? Que hoje em dia a pessoa tem. Ou se tem um pouco do espectro autista também, que hoje em dia é detectado na fase adulta. Então, quando uma pessoa tem todos esses atributos, para ela fazer todas as coisas fica um pouco complicado. Então, esse delegar que ela fala aqui no capítulo 6 é muito forte. É muito forte porque é uma ajuda grande. E se a gente analisar, eu analiso muito isso. Muitos homens de negócio, muitas pessoas muito inteligentes, elas extraíram muito da palavra. Muito da palavra. Então lá no início, como a irmã Mayara disse no início aqui na oração, o Senhor vem ser o nosso mentor. O Senhor foi mentor de muitos homens, dos que hoje nós conhecemos os famosos, alguns já faleceram, já morreram na época aqui, e outros da nossa atual época. Ele é o mentor, ele é o principal mentor. E na palavra nós extraímos muitos detalhes, muitas coisas. E agregado à palavra, juntamente com a palavra, nós executarmos a palavra nos traz a prática. E essa prática, ela é maravilhosa. Por quê? Porque se você está pela palavra, você está orando, você está buscando, você vai com certeza ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e cheia de sabedoria. E quando você pedir ao Senhor a sabedoria, Ele vai te dar. E quando você pedir fé, o Senhor vai te dar. E quando você receber um milagre do Senhor, o seu coração vai ser tão cheio de fé que você vai estar pronto para ir para o próximo grau da fé. E quando você tiver sabedoria, o Senhor ele quer te dar mais sabedoria. Nós Deus é um Deus que Ele dá sem dó. Não era essa palavra que eu queria dizer, mas ele reparte, ele dá. Ele é um Deus que doa, ele dá aos nossos filhos. Ele tem esse amor tão grande no coração que ele quer repartir isso conosco. Porque isso já está em nós. Nós já temos o DNA de Deus. Mas como uma semente, ela precisa cair na terra, morrer, para poder germinar. Dessa mesma maneira, o Senhor, Ele quer que nós venhamos morrer. Morrer como igreja. Morrer exatamente para o velho homem. E nascer para Deus, porque o DNA dele só pode ser, ele só pode alcançar patamares altos se nós morrermos primeiro, morrer para o pecado, morrer para o orgulho, nascer para a humildade, nascer para a santidade. E os dons do fruto do Espírito precisam nascer em nós. Porque à medida com que ele for nascendo, você for se permitindo, vem a sabedoria do Senhor. E a sabedoria do Senhor, ela quer nos guiar. Ela quer nos guiar. Veja Salomão, ele logo cedo, quando Deus perguntou para ele o que ele queria, ele disse, eu quero sabedoria. Agora eu pergunto para vocês, foi do nada? Foi do nada que Salomão pediu sabedoria a Deus? Não foi do nada. Tem um versículo, tem um capítulo específico na palavra que fala a respeito de que ele mesmo disse. Ele disse que ele, na sua tenra idade, foi orientado pelo seu pai e pela sua mãe. E o seu pai o guiava e o orientava a buscar a sabedoria, como
como se fosse a vida dele, que ele comprasse a sabedoria, ele desse tudo que ele tivesse para adquirir a sabedoria. Então, o pai dele, desde ele pequenininho, foi falando. Eu observo uma Yara oriental e uma teu. E eu fico assim, Deus maravilhoso, isso é orientação direta do trono. É o Espírito Santo guiando ela em seus filhos. E eu imagino Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele falando do filho dele assim, bem já. Filho, sabedoria. Eu sei que é uma Golias, a história de Golias, né? E eu imagino Salomão. A história favorita de Salomão era a sabedoria. E ele foi crescendo com aquilo. E eu percebo que o Theo, ele só quer marcar a funda na cabeça dele, bem a funda, porque ele olha de Golias. E Salomão era a sabedoria, a brincadeira dele. Então, a brincadeira dele desde pequeno foi crescendo, sabedoria. Quando Deus chegou para ele para a prova, era a hora da prova. Ele falou assim, o que você quer? Ele estava na ponta da língua, sabedoria. E ele queria sabedoria não para ele, mas para dirigir o povo, para governar o povo, para orquestrar aquela coisa de governo, era a sabedoria. E ele foi inteligentíssimo, com certeza, em ter pedido isso. E a inteligência vem, ela vem com a sabedoria. O Senhor, ele quer dar as partes dele para nós. E nós sempre precisamos colocar em prática, só colocar em prática que a gente vai usufruir dele. E ao colocarmos em prática cada dia, o Senhor vai dando os discernimentos do que fazer. E essa questão do espiritual de essa voz aqui é o Senhor, essa voz que sou eu, essa voz aqui é o inimigo. Você vai conseguir discernir o que é o Senhor, o que não é, o que é de você e o que não é. E nós precisamos praticar o domínio próprio. Porque muitas vezes nós fazemos algumas coisas que nos tiram o controle. E ao servir aqui também, volto a dizer, recomendar. Esse carta de diabo, o seu objetivo é ser Deus. Você aguça a tua percepção. Avança bastante. Tem abusado da minha percepção a respeito disso. De ir ali em uma das cartas, o mentor fala o seu moderado, de como perturbar o seu humano a ponto dele sair do natural. Assim, aquele Iraios 96 que a palavra fala, ele pega esse Iraios. Ele não fala logo que pegue dentro da ira. Você tem que entender o seu coração, dentro do seu corpo, dentro da sua mente. Pegar uma caixinha ali, que é o lugar da ira, e você tem que aprender a fazer isso. Pegar a caixinha, colocar a ira dentro, fechar a caixinha para Iraios, para você não pecar. Para você atacar o Iraios e não pecar. Então, você tem dentro desse lugar que ele fala desde o lugar da ira. Não é pecado você irar. É pecado você executar através da ira alguma coisa e pecar. Então, você abre a caixinha, coloca a ira lá dentro, fecha a caixinha, e aí você respira de executar alguma coisa. É o respirar antes de falar algo. E isso tudo são execuções do aprendizado. É você colocar em prática o aprendizado. E no delegar, lá no delegar do início do capítulo 6, quando ele fala assim, quando lá eles estavam com um problema. Porque o número de discípulos estava crescendo. E os murmúrios de contentamento a respeito daquilo era grande. Os judeus falavam que se achavam na letra hebraica a respeito das visitas que estavam sendo negligenciadas nas refeições dos alimentos.
Por isso, estamos todos os 12 eram para uma reunião. Essa foi a maneira deles funcionando fizeram uma reunião, decidiram ali que isso ia ser distribuído. Nenhum deles era capaz de resistir a sabedoria do Espírito, não eu creio. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos meditarmos a palavra de Deus e não a distribuição de alimentos. Agora eu falo para vocês assim, levanto uma questão. Imagina se naquela época eles ficassem com a distribuição de alimentos. É até engraçado isso. E não se dedicassem a essa palavra. Imagina se eles deixassem de escrever de uma apóstolo Paulo. É algo assim bem ridículo que eu falo, mas eles dedicassem a essa distribuição de alimentos. E não escrever tanta cara como ele escreveu e deixar para nós. Olha só que interessante este pensamento. Se eles não tivessem resolvido essa questão da maneira correta, teria tido problema. Imagina lá naquela batalha que Moisés, que era o segundo de Moisés, imagina a batalha não seria ganha. Josué não vai nem conseguir vencer a batalha se Arão e Hur tivessem segurado as braços dele. Imagina que Moisés, naquela questão do ele ouviu ser colocou na prática. De dividir as tarefas ali, os ensinos, os sábios daquela época. Então, hoje em dia também, se nós analisarmos o delegar, nós não conseguimos delegar, pedir ao Senhor sabedoria e inteligência, e como nós podemos delegar as nossas tarefas para que nós possamos colocar, pegar a bomba do nosso conhecimento. O melhor que você pode fazer, pegar de melhor que você consegue sair da tia cara hoje e replicar isso, para que você consiga, de repente, se você der o 30 por 1 a semente, dar o 30, de repente consegue chegar a 35. Se você, de repente, aqui dá 100 por 1, você vai conseguir executar todo o seu potencial. Se você usar o 100 se você conseguir executar todinho esse potencial, esse seu potencial, e replicar isso. Existe como, de repente você uma reunião, toda essa galera ali, do 30 e 60, 100, e fala, como nós vamos melhorar isso? Tem como. Existe possibilidade. Se foi conseguir passar, e você vê que Deus, através do Espírito Santo, antes de Espírito Santo, ele tinha, lógico, já era 3, mas eu digo assim, sem Espírito Santo foi dado diretamente depois de Jesus Cristo, que ele foi o Pai, ele fez o Consolador. Mas no início, desde o início já era 3. E ele deu na palavra, através da Bíblia. Quando você vai ler a palavra, você vai sentir o Espírito Santo, você vai observando certas palavras ali que você fala que ele é um doutor perfeito, ele é um doutor perfeito. Desejo que algo se pratique isso. Se você tiver o seu espírito, tiver guiado com o Espírito Santo, seu espírito foi guiado completamente, diretamente do Espírito de Deus, ele vai ajudar a guiar a fazer. E se ele diz na palavra de Deus, você não tem o seu que pede, e ele ia te dar, e você, mentorador por Deus, ele vai te guiar em como você deve se proceder, como nos homens passados, e muitos dos homens da atualidade são guiados pelo Senhor, que a palavra de Deus se vem com prática. E o Senhor vai falar mais aí com os corações. Eu creio, eu sei que o Senhor vai falar muito a respeito dessa palavra. Por isso que ele me respeitou. Essa palavra, vocês também. Geralmente a gente fala primeiro quem vai falar, depois os demais, com certeza, isso nos faz assim. E aqui
quando ele fala, ele expressa a palavra, esteve cheio da graça e poder, realizando milagres e sinais entre o povo. Dessa mesma maneira, o Senhor quer nos encher, Ele quer que nós venhamos ser cheios de graça e de poder e realizar milagres. Sim, porque Jesus disse, se vocês crerem, vocês farão milagres até maiores do que os que eu faço. Aí, algumas vezes eu parei para pensar e falei assim, tem milagres maiores do que os de Deus. Se você analisar, hoje em dia, já tiveram reuniões que estavam muito mais, milhões de pessoas estavam ouvindo a reunião através da internet. E objetivos da palavra também estavam falando a algumas pessoas. E muitas pessoas se alegraram com isso, com certeza. Irmãs, eu gostaria de fazer uma oração para encerrar aqui. Se alguém quiser falar algo, pode falar. E a gente encerrar. E se quiser orar também, pode estar orando. Se alguma coisa você quer falar, alguma oração. Tá, então eu vou estar fazendo uma oração aqui. Inicia a oração, uma vez que você quiser orar também. Amém. Pai, eu te amo e te bendigo. Obrigado pelo milagre dessa manhã. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor vem e agregar ao nosso conhecimento. O Senhor vem e nos dá entendimento da tua palavra, de como o Senhor quer que nós venhamos proceder, para que nós venhamos ser entendidos, para que nós venhamos obter o que o Senhor planeja para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor sonha, o Senhor tem planos para nós. Nós sonhamos, o Senhor tem planos para nós. E o Senhor nos vê prontos, como um quebra-cabeça todo mundo na casa, e o Senhor nos enxerga. Eu não sei como é, Senhor, o homem perfeito que o Senhor quer que nós tornemos, como o Senhor idealizou que nós vamos ser. Mas eu sei que o Senhor vem e vai colocando como vai encaixando uma peça aqui, uma peça ali, para nos montarmos. E nós, eu e minhas irmãs, muitas vezes, que nós vamos deixar a teimosia de lado, que nós vamos deixar o orgulho de lado, que nós vamos deixar todo a ira e todo o ódio de lado, e que nós vamos avançar para o alvo que é Cristo, que nós vamos aprender a delegar, para que nós venhamos extrair o melhor do Senhor em nós, o melhor do suco, o melhor da culpa. Pai, eu oro que, como meu filho Fernando, ele escolhe o escuro, que nós vamos escolher o puro de ti, que nós vamos escolher em ele o Senhor como o melhor para nós, o melhor do Senhor, que nós vamos pedir e colocar em prática, que nós vamos ter a sabedoria do Senhor, que nos dá sabedoria, inteligência, colocar tudo isso em prática, que através do teu Espírito, Senhor, temos que coloque amor nos nossos corações pelas vidas. Como nós podemos alcançar, Pai, pessoas que o Senhor nos dá sabedoria para a gente poder discernir como nós podemos ajudar as pessoas que estão na Cracolândia. Como nós podemos ajudar as pessoas viúvas que precisam do alimento, que precisam de dinheiro para pagar de luzes, de água. Como que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Como o Senhor pode nos ajudar? Recursos para poder estar executando todas essas ideias que o Senhor nos dá. Como? Através do Espírito, o Senhor pode colocar amor no nosso coração para a gente viver, executar isso e colocar em prática. Vem, Senhor. Traga cura no nosso corpo físico, traga cura para as nossas almas, nas nossas emoções, traga cura, Senhor. Eu te peço para que nós possamos estar curados
curados fisicamente, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, das nossas almas. Que o Senhor venha trazer libertação, que nós venhamos ser libertos. Quantas e quantas pessoas estão sendo atribuladas, esmagadas pelo poder do nosso inimigo. Senhor, toda a influência satânica venha reter por terra, em nome de Jesus, que nós venhamos ter liberdade do teu Espírito, Pai, para falar, para agir, que o Senhor venha nos usar através dos simples, que o Senhor coloque amor no nosso coração e que nós venhamos colocar em prática tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Guarda nesse dia, livra-nos, Pai, livra-nos do mal. O Senhor ensinou-nos a palavra do Senhor para nós orarmos assim, livrar-nos do mal nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito aqui que encontra o meu coração, que é essa questão do delegar, é um desafio para mim. Eu tenho bastante dificuldade de delegar. E realmente, já há algum tempo pensando que eu venho sendo incomodada com isso, sabe? Porque eu vejo às vezes eu fazendo coisas, me ocupando e não fazendo realmente aquilo que faz mais sentido, aquilo que vai me levar para o objetivo. E assim como você falou, né? Imagina só Paulo entregando alimentos, se deixando de fazer o que ele foi chamado para fazer, né? Escrever ali tanto de relato que tem aqui, né, no Novo Testamento, que foi através dele. Então, a gente sai daqui hoje, né, com esse despertar, com esse olhar atento. Então, como que a gente está usando o nosso dia, né? Porque todos nós temos 24 horas. Como que a gente está usando? A gente está só se ocupando com coisas que não vão levar lugar, coisas que a gente poderia ter, né? Ou a gente está conseguindo realmente aproveitar esse nosso tempo para fazer aquilo que o Senhor já nos chamou para fazer, né? E realmente, assim, tocou muito aqui essa palavra, já pensando, né? E refletindo, né? De como eu estou utilizando aquilo que eu tenho. Esse fim de semana, faz 2 finais de semana, porque eu estou assim, distraindo a cara. Joguei um monte de coisa fora que não prestava, doei um monte de coisa, enfeite, falei, isso aqui não faz sentido nenhum mais aqui em casa. Fui tirando, tô deixando a casa assim, mais assim, minimalista, né? Porque eu falei, às vezes a gente perde tempo com tanta coisa que não faz sentido. Você tem uma tralha, uns negócios que só te gasta muito tempo, né? Você fala, por que eu tenho esse monte de papel aqui que eu não uso? Por que eu tenho isso aqui? Você fica só perdendo tempo ali. Então eu falei, não, preciso ter uma vida mais prática, né? Pra realmente, assim, a gente conseguir fazer aquilo que fala na palavra reunir o nosso tempo e fazer aquilo que o Senhor nos chama pra fazer. E não ficar preocupando com coisa que não faz sentido, né? Então, obrigada por essa palavra de hoje. Queria só compartilhar isso aqui com vocês. Maiara, você ter dito isso, também penso assim. Muitas vezes a gente vive coisas da nossa vida e a gente não atenta o porquê da gente ter vivido aquilo. E quando eu falei que eu tinha ajudantes e tudo mais, e eu já trabalhei com uma equipe grande também de trabalho, e a minha vida era muito diferente, Então, o parar para você pensar hoje e o antes, você precisa raciocinar. E o que você está fazendo hoje de errado, que você não pode consertar isso, né? Esse exemplo do apóstolo Paulo é muito forte, porque a gente estava estudando a respeito dele esses dias. Então, é muito forte a gente pensar dessa maneira. Se Paulo fosse distribuir alimentos em vez de escrever, a gente não teria lido isso dele. Meu Deus, é incrível isso. Que a gente pense a respeito dessas coisas. Meu Deus. Pois é, mas esse foi muito forte e a gente não sei que o Senhor tem também grandes coisas pra gente. Mas será que a gente está aproveitando esse tempo? O meu já sei que não. Estou agora trabalhando para conseguir mudar isso, assim, porque realmente o Senhor nos chama para algo também. Paulo não era o super especial, o queridinho de Deus, não, todos nós somos filhos amados. Só que tem alguns que têm mais intimidade com o Senhor, tem alguns que são mais obedientes ao Senhor, tem alguns, né, que realmente conseguem remir o seu tempo, tem alguns que priorizam, que precisa priorizar, não fica se ocupando. E quem que estamos sendo nós, né? Aquele que
que está realmente indo de encontro ao que o Senhor nos chama para fazer, aproveitando nosso tempo, ou só nos ocupando, fazendo coisas que a gente poderia delegar para uma empresa. Ontem mesmo na empresa eu me peguei fazendo um negócio que eu falei, mas por que eu tô fazendo isso? Sabe, isso é para passar para outra pessoa fazer. Sabe, eu tô assim toda hora me observando. Então, tipo, não, isso aqui não faz sentido fazer, eu tenho que delegar para alguém. Mas muito bom, veio muito de encontro essa palavra no meu coração, e hoje, assim, estou atenta em tudo que eu tô fazendo. E é isso, minha gente. Glória. Bem isso, né, gente? Glória a Deus. Bom dia. Dia. Bom dia aqui, pessoal. Os dois paquianem todo vapor aqui. Gente, então um grande beijo. Até amanhã. Até amanhã, capítulo 7. Isso, bom dia, gente. Vai Meu coração está ardendo para amanhã, porque o capítulo de amanhã é lindo. Amém. Bom dia. Bom dia, gente.